Ele não era o mais rápido, mais habilidoso, mais goleador, mas era muito bom em tudo isso a ponto de decidir uma Eurocopa. Um cara que tinha um senso de posicionamento muito diferenciado, ele foi um dos grandes da geração e um dos caras mais lembrados do rico futebol francês. Um dos maiores ídolos da Juventus, ele também marcou seu nome na história do clube italiano. Tem um prestígio e um reconhecimento enorme. Então hoje é a história dele, David Trezeguet. David Sérgio Trezeguet nasceu no dia 15 de outubro de 1977 em Rouen, na França. Filho de Georges Trezeguet, ex-jogador, o pequeno David nasceu ainda na França, porém em 1979, quando tinha só 2 anos, a família se mudou para a Argentina, então o garoto passou toda a sua infância em Buenos Aires. Isso justifica as raízes argentinas do jogador. Tendo um pai ex-futebolista, o Trezeguet foi inserido no mundo do futebol ainda muito cedo, muito jovem, quando tinha só 7 anos de idade. Ele já começou a jogar no infantil, de um clube chamado Clube Atlético Platense. E daí, em 1994, ele chegou a jogar profissionalmente pelo time. Não conseguiu fazer muitas partidas, num time bem modesto, que fez uma campanha bem ruim no campeonato argentino daquele ano. Um ano mais tarde, em 1995, o time melhorou, mas ainda assim não aspirou coisas grandes no torneio nacional. Foi aí que o seu representante, Rafael Santos, arrumou um teste para o jogador no Mônaco da França. Por ter cidadania no país, uma vez que nasceu lá, teve a sua vida facilitada para partir rumo ao futebol europeu. No Platense, o Trezeguet jogou apenas 5 partidas. Chegou para o Mônaco na temporada de 95 e 96, fez 5 gols no seu teste e chamou a atenção do clube, que teve a concorrência do PSG para assinar com o jogador. Nessa primeira temporada no time do Principado, o clube acabou na 3ª colocação do campeonato francês, fez uma boa campanha. Já na temporada de 1996 e 1997, o Mônaco conseguiu vencer o campeonato francês, que lógico, na época era muito mais disputado e não tinha o domínio do Paris Saint-Germain como hoje em dia. Inclusive, o time do Trezeguet teve ampla vantagem para o PSG, que foi o segundo colocado. Nas outras competições o time foi bem, pois caiu só na semifinal da Copa da Liga Francesa, assim como na Copa da UEFA. O Trezeguet frequentou com regularidade o banco de reservas nessa temporada. Em 1997 jogou a Copa do Mundo Sub-20 com a camisa da seleção francesa e arrebentou. Foi fundamental para fazer a França passar dos grupos, marcou 5 gols em 5 jogos, e na partida de quartas de final contra os uruguaios marcou o gol francês do empate em 1-1. Mas nos pênaltis a Celeste levou a melhor e eliminou os franceses. Na temporada seguinte, de 97-98, o Mônaco começou bem, ganhando o Troféu dos Campeões, ou apenas a Supercopa da França de 1997, em cima da equipe do Nice. Uma bela vitória, por 5-2, o Trezeguet deixou o seu. No mais, o clube terminou em 3º lugar no francesão e caiu na semifinal da Grande Liga dos Campeões, perdendo para a Juventus de Turim. Com a saída do brasileiro Sonny Anderson para o Barcelona, o Trezeguet assumiu a titularidade do time e fez uma dupla infernal com Thierry Henry. Os dois, aliás, reeditaram a parceria na seleção da França. E de quebra, o Trezeguet foi eleito jogador revelação daquele campeonato francês. Foi o melhor jovem da competição. E nessa temporada, que foi muito boa, o Trezeguet jogou 41 jogos e marcou 24 gols. Devido às grandes atuações, ainda em janeiro de 1998, recebeu a primeira convocação para a seleção principal da França, e com poucas partidas, seu talento já convenceu o treinador Raimi Jacquet a convocá-lo para o Mundial de 1998, disputado na própria França. E com o apoio do torcedor, ele foi um 12º, ou melhor, um 13º jogador da França, já que o amigo Henry pedia passagem no time titular também. O Trezeguet jogou em 6 partidas e deu uma assistência, extremamente importante, para o Blanc marcar o gol da classificação nas quartas de final contra o Paraguai. O final dessa história nós já conhecemos. A França derrotou o Brasil por 3-0 e ficou com aquele Mundial jogando em casa, então com só 21 anos, o Trezeguet já estava rindo à toa e sendo campeão mundial de futebol. Cheio de moral por vencer a Copa, o Trezeguet jogou mais uma temporada com a camisa do Mônaco. Dessa vez o clube não conseguiu ganhar títulos, ficou em 4º lugar no campeonato francês e nas demais competições não conseguiu grandes resultados. O Trezeguet jogou 34 partidas e marcou 14 gols. A temporada de 99-2000 foi a última do jogador defendendo as cores do Mônaco, e ele conseguiu ir embora coroado com mais um título francês. A campanha foi muito boa, o Trezeguet jogou muito bem, foi o principal homem do time, sendo aliás o vice-artilheiro do campeonato com 22 gols marcados, um a menos que o Sonny Anderson, que estava no Lyon.
e aí na metade de 2000 acabou sendo comprado pela Juventus, pela quantia de um pouco mais de 23 milhões de euros. Então no Mônaco, o atacante jogou 123 partidas, marcou 62 gols e ganhou 3 títulos. Mas, antes de desembarcar em Turim, o Trezeguet jogou a Eurocopa com a seleção da França. Por ser atual campeã do mundo, a seleção chegava com o status de fortíssima candidata ao título e fez valer esse status conquistando aquele título europeu. E pode-se afirmar que isso aconteceu graças a um chute fenomenal de David Trezeguet. Na final, contra a seleção italiana, o Trezeguet entrou aos 76 minutos de jogo, quando a França perdia por 1-0. Wiltor empatou nos acréscimos, e o Trezeguet marcou o gol de ouro naquela prorrogação, simplesmente o gol do título francês daquela Euro. Com mais um título enorme na bagagem, era hora agora de triunfar em solo italiano. Mas logo de cara o atacante teve dificuldades de se firmar naquele time de Carlo Ancelotti, uma vez que Del Piero e Inzaghi formavam a dupla titular. Apesar disso, o Trezeguet teve uma boa média de gols. A Juventus foi vice-campeã italiana naquela temporada e caiu na primeira fase da Liga dos Campeões. O francês jogou 32 jogos e meteu 15 gols. Na temporada seguinte, já muito mais adaptado ao futebol italiano, um futebol muito mais tático e marcado em relação ao francês, que o Trezeguet estava acostumado, ele conseguiu jogar muito bem, ter mais aparições no time titular e ser peça importantíssima do time que conseguiu ganhar o Scudetto naquela temporada. A poderosa Juventus faturou o título nacional ao somar 71 pontos contra 70 da Roma de Totti. E dos 64 gols marcados pelos bianconeri, 24 foram de autoria de David Trezeguet, que acabou sendo empatado com Dario Hübner, o artilheiro daquele campeonato italiano. Na temporada mais goleadora da carreira do atacante, ele meteu 32 gols ao longo de 46 partidas. Depois que a temporada acabou, o atual campeão do mundo e da Europa, a França, foi jogar a Copa da Ásia, com polpa de favorita a levar aquele Mundial, mas passou muito longe disso. Os franceses sequer passaram da fase de grupos. O Trezeguet foi titular do time nos jogos contra Senegal, Uruguai e Dinamarca, e depois de conseguir só um mísero ponto, eles foram embora de volta para casa. Já na temporada de 2002 e 2003, a Juventus foi com muita força novamente para ganhar o Scudetto, foi a grande campeã do campeonato italiano daquela temporada, assim como da Supercopa italiana, batendo o time do Parma por 2-1, com 2 gols de Alessandro Del Piero. A temporada da Juventus foi muito regular, o time foi protagonista em quase todos os torneios que jogou, como por exemplo na Liga dos Campeões, em que o time conseguiu chegar até a final para pegar o rival Milan, mas não deu para o time do Trezeguet, porque depois de um longo 0-0, ele mesmo abriu a disputa por pênaltis e já começou perdendo o seu. Acabou que por 3-2, o Milan faturou aquela Champions, deixando a Juve na saudade. Já na temporada de 2003 e 2004, a Juventus conseguiu vencer sua Supercopa italiana. Depois de empatar em 1-1, com gol do Trezeguet inclusive, o time dessa vez superou os rivais de Milão e venceu por 5-3, ganhando aquele troféu que abre a temporada. Já na Liga dos Campeões, o clube acabou caindo nas oitavas de final e foi vice da Copa da Itália. O Trezeguet jogou 34 partidas e meteu 22 gols. Assim que a temporada acabou, foi a Portugal defender a seleção da França na Eurocopa, a chance de mais um grande título, mas de forma pra lá de surpreendente, os Blues foram eliminados pela Grécia na fase de quartas de final. O Trezeguet jogou 72 minutos dessa partida, mas nada pôde fazer para evitar esse vexame. Já na temporada de 2004 e 2005, a Juventus ganhou no campo o campeonato italiano, mas acabou sendo descoberta no esquema de manipulação de resultados, e assim como na temporada seguinte, de 2005 e 2006, teve esses 2 escudetos caçados. Na Liga dos Campeões, o time caiu nas quartas de final, e no campeonato italiano caiu de divisão. Como forma de punição, a Juve foi rebaixada para a Série B do Calcio, e ainda foi obrigada a começar negativada em pontos. Com isso, muitos jogadores do plantel optaram por deixar o clube, por não querer, entre aspas, manchar o currículo jogando uma segunda divisão e por ter mercado no futebol europeu. Porém, não foi esse o caso do Trezeguet, que fez a escolha de continuar na Vecchia Signora e ajudar o clube de Turim a se reerguer. E nessa temporada, o francês foi a campo em 42 jogos e marcou 29 vezes. Quando a temporada terminou, começou a Copa do Mundo de 2006, terceira já do atacante. A França não deixou boa impressão lá em 2002 e queria apagar isso. Conseguiu. Nessa ocasião, o Trezeguet já não era mais titular da equipe, embora tenha jogado os 90 minutos em 2 jogos da fase de grupos. E aí ele voltou a aparecer só na final, entrando na prorrogação,
porém não conseguiu o mesmo feito lá de 2000, marcar o gol do título. O que rolou foi justamente o oposto disso. Na disputa por pênaltis, o Trezeguet errou a sua cobrança, que explodiu no travessão de Buffon, e isso culminou no vice-campeonato mundial da França. Na Série B do italiano, a Juve fez aquilo que se esperava dela, e cumpriu seu papel de time grande, que foi, lógico, vencer aquele campeonato, com até certa vantagem sobre o Napoli. Nessa temporada, o Trezeguet jogou 32 jogos e meteu 15 gols. Na temporada em que retornou à elite do futebol nacional, a Juventus acabou caindo nas quartas de final da Copa da Itália e terminou o campeonato italiano em terceiro lugar. Apesar de não ganhar o título, ao menos o clube estava de volta à primeira divisão, e com essa terceira colocação, conseguiu uma vaga para jogar a Liga dos Campeões da temporada seguinte. E o Trezeguet fechou essa temporada com 39 jogos e 20 bolas nas redes. Depois do erro fatal na Copa de 2006 e com 31 anos, o Trezeguet chegou a ameaçar não defender mais a França, mas pouco antes da Eurocopa acabou que o atacante fez o seu último jogo com a camisa francesa. Foi justamente um amistoso contra a Inglaterra, onde ele substituiu o lesionado Benzema, que terminou 1-0 para a França. Depois disso, não voltou mais a defender o seu país. Então, com a camisa da França, David Trezeguet jogou 71 jogos, marcou 34 gols e ganhou 2 títulos, simplesmente uma Copa do Mundo e uma Eurocopa. Na temporada de 2008-2009, o jogador sofreu uma séria lesão no joelho e acabou perdendo boa parte dos jogos. Ficou ao todo 137 dias afastado do time. Com relação à Juve, o clube não passou das oitavas de final da Liga dos Campeões e terminou o italiano na segunda colocação. Para você ter uma ideia, o Trezeguet conseguiu jogar só 15 partidas e marcou um golzinho. Na temporada seguinte, o jogador que recuperava o seu ritmo e o seu bom futebol acabou não conseguindo mais se firmar dentro do plantel da Juve. O time, por sua vez, acabou mais uma temporada sem ganhar taças, amargando apenas uma 7ª colocação no italiano e deixando a desejar também nas Copas. O Trezeguet jogou mais uma partida da temporada de 10-11, até se mudar de Turim para a Espanha, em busca de novos desafios numa nova fase, uma fase mais madura da sua carreira. Na Juventus, em 10 anos, o cara disputou 320 partidas, meteu 171 gols e ganhou 5 títulos. Ele é até hoje um dos grandes nomes da história da Juventus, sendo o 4º maior artilheiro da história do clube. Sem a renovação de contrato com a Juventus, ele foi anunciado no Hércules, modesto clube espanhol, mas que ao menos era time de primeira divisão. Porém, isso aí não durou muito. A campanha do Hércules não teve a força esperada e o time caiu de divisão. Terminou em 19º lugar em La Liga. Então, ao final da temporada, o Trezeguet deixou o clube. Seus números foram 32 jogos e 12 gols marcados. Não rendendo o esperado no futebol espanhol, rescindiu seu contrato para defender um clube pouco conhecido dos Emirados Árabes, o Banyas, mas lá sua estadia também não durou muito. O Trezeguet alegou dores na coxa e saiu do time em dezembro de 2011. Lá o francês disputou apenas 4 partidas. Retornou então ao futebol argentino para ajudar o River Plate, que vivia uma das piores fases da sua história. O clube se encontrava na 2ª divisão do futebol nacional, e o Trezeguet foi um jogador muito importante na campanha do time, que conseguiu o retorno à elite do futebol argentino. Ainda por cima, ganhou aquele campeonato da 2ª divisão. Já na Copa da Argentina fez uma boa campanha, sendo eliminado apenas na semifinal. O Trezeguet teve ótimos números, meteu 14 gols nos 21 jogos que disputou. Apesar desse sucesso em 2012, parou no seguinte, 2013, e o River não quis mais contar com os serviços do atacante, que por sua vez deixou o clube na metade do ano para jogar no Newell's Old Boys. Com a camisa do River, David Trezeguet jogou 37 partidas, marcou 17 gols e conquistou um título. Chegou para o Newell's para substituir o goleador da época, Ignacio Scocco, mas não correspondeu às expectativas do clube e foi reserva boa parte da temporada, apesar de entrar bastante no decorrer dos jogos. O Newell's não conseguiu fazer grandes campanhas e quando o contrato de um ano do Trezeguet acabou, ele deixou a Argentina. No Newell's Old Boys, o francês disputou 30 partidas e marcou 9 vezes. Na metade de 2014, foi anunciado como reforço do Pune City da Índia. Lá, já em ritmo total de final de carreira, não desempenhou um grande futebol. Então, em janeiro de 2015, sem sequer completar a temporada, o atacante disse que iria pendurar as suas chuteiras, que iria parar de jogar futebol. No clube indiano, ele disputou só 9 partidas e marcou 2 gols. Jogando por clubes, David Trezeguet foi a campo em 560 jogos, marcou 273 gols e ganhou 9 títulos.
Na temporada de 2020 e 2021, com tamanha identificação, o Trezeguet se tornou o representante da Juventus. Um monstro sagrado, um cara que fazia gols de tudo quanto era jeito, deixou sua marca por onde passou, jogou muita bola, fez muitos golaços, campeão do mundo, campeão da Euro e um grande vencedor com a camisa da Juventus principalmente. A quem assistiu até aqui, eu só tenho a agradecer, pedir que você deixe a sua curtida nesse vídeo, compartilhe ele com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!